sabia que eu ia enfrentar muitos desafios aqui no Japão, né? Longe da minha família, não tenho ninguém da minha família, assim, mãe, irmão, aqui no Japão. Assim. Sou só eu, meu esposo, né? E agora minha menina, minha pequenininha. Mas, assim, foi uma época que eu me sentia muito sozinha, né? Foi uma época, assim, também que eu não sabia que... Foi uma época, assim, que eu não sabia que o meu esposo, ele tinha um vício em jogo e acabou me levando Patinco? Pra esse... Misericórdia. E acabou me levando a conhecer isso também, o patinco, né? Casa de jogos. Casa de jogos aqui no Japão, o patinco, né? Então, eu vivia uma vida, assim, totalmente desregrada, né? E como que você conheceu o patinco, gostou e foi ficando? Foi ficando, porque é uma Ganhava coisa... dinheiro? Era uma coisa que vicia. Você ganha um dia, no outro dia você perde, aí você quer ir pra recuperar, e fica aquele ciclo vicioso, né? Como tudo aquilo que vicia, né? Assim como uma droga, né? Isso, então, exatamente. A gente embarcou nisso, assim, né? Juntos, né? Eu não conhecia nada, no Brasil não jogava essas coisas, não tem, né? Assim, dessa forma, né? Então... e também a gente tinha muitos amigos, né? Assim, da época, assim, amigos, né? Que era mais, assim, festeiro. Era pra bebida, era pra farra mesmo, né? Então, assim, eu vim pro Japão como uma mentalidade de que todo mundo vem, né? Pra ganhar dinheiro, pra comprar uma casa, pra ficar 2 anos, se organizar, isso, né? E eu acabei entrando neste universo que eu não conhecia, mas acabei acontecendo de conhecer e me viciei nisso, né? Em contrapartida disso, depois de 2 anos de casada, eu senti muito forte o desejo de ser mãe. Sim. Né? Então, foram 8 anos até o meu positivo, né? Então, eu senti o desejo muito forte de ser mãe. Sim. Só que eu estava ali, né? Naquele mundo, assim, totalmente desregrado, né? Porque financeiramente, por exemplo, a gente gastava tudo, né? Não era em 2, na verdade, a gente conseguia guardar um dinheiro. Só que a gente tinha a questão do vício, né? Então era muito complicado essa parte do vício. E aí entrou a questão de eu querer um bebê. Você perdeu muito? Você é daqueles que no final do mês recebia o seu salário, a primeira coisa que você fazia é ir pra casa de jogos, pro patinco? Não, a gente sempre, tipo assim, uma das coisas que o meu esposo, na verdade, ele sempre foi assim bem certo, foi na questão das contas, né? Só que em 2, a gente recebendo bem, né, a gente tinha um dinheiro de reserva que dava pra ser guardado, né? Só que no final do mês isso tudo ia pra casa de jogos, né? E é interessante que a gente tá falando disso assim mais abertamente, né? A gente sempre falou muito assim, testemunhos isolados para pessoas assim que a gente sabia que tinha algum problema com isso, né? Sim. Aí na live que a gente fez agora recentemente, né, com as curadas, eu falei um pouco sobre essa questão e hoje é o dia que eu tô abrindo mesmo, assim, falando abertamente sobre a questão dos jogos, porque eu acredito que é algo que, assim, é importante da gente falar, né? É importante a gente entender que isso leva à destruição, né? Então é algo assim que pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. Eu nunca pensei que eu poderia me ver dentro disso, né? E acabei estando dentro disso, né? Com tudo isso, mesmo em meio a muitas pessoas, muitos amigos, que são colegas, na verdade, né? Eu me via muito sozinha aqui no Japão, né? Porque a minha família é uma família, assim, nordestina, né? Então, de falar muito, de ter muita gente em casa, receber muitos amigos, sempre movimento, né? Então, chegar aqui no Japão, às vezes eu chegava da fábrica, eu saía às 5 horas, meu esposo chegava depois das 8, então, era aquela solidão, sabe? Mesmo tendo ele ali do meu lado, mas e tendo outras pessoas sentindo assim, também a falta, né, dos pais, sentindo né, a falta de toda aquela união que tinha no Brasil, embora assim de vez em quando tinha os ranca-rabo na família, mas a gente ama a família.
sim. Né? Então eu tinha tudo isso, né? Então eu entrei nessa questão do vício com jogos. Aí eu comecei a ter crises de ansiedade porque eu queria, por exemplo, assim, eu me via a minha vida sendo destruída pelos jogos. Eu com vontade de ser mãe, né? E a minha vida totalmente desregrada, né, com bebida, e acabou que eu comecei a ter ansiedade. Nossa. Sabe? Eu ficava, tipo assim, eu pensava assim que tudo aquilo que eu tinha planejado pra mim, né? Engraçado que quando eu cheguei aqui no Japão, eu fiz uma lista das coisas que eu queria, né? E deixei guardado. Então, eu vi assim que tudo aquilo que eu tava querendo fazer, né? Eu não tava conseguindo, sabe? Nossa. Não é porque eu não